Olá, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente para falar sobre os conteúdos, certo? Os conteúdos que nós iremos estudar e os conteúdos que nós já estudamos, que é o exemplo de classificação dos fonemas, certo? Classificação dos fonemas nós já estudamos, já fizemos prova e tudo mais. E também nos encontros vocálicos, que foi o conteúdo em que eu tinha explicado em sala de aula e tinha resolvido exercícios com vocês, certo? Hoje eu vou prosseguir nos conteúdos, certo, pessoal? Então eu irei iniciar a sílaba tônica. Vocês já estudaram sílaba tônica? Vocês sabem o que é sílaba, o que é tônica? Vocês já estudaram? E se já, ótimo. Se não, vamos lá, certo? Então, o que é sílaba? Certo? Então, uma palavra, ela quando se separa, quando a separação silábica dela, cada elemento daquele é considerado uma sílaba, certo? Então, aqui, Vera, por exemplo. Então, eu posso separar ele verá. Esse vé é uma sílaba e esse irá também é uma sílaba, certo? Então, são exemplos de sílabas. A sílaba tônica é a que sobressai, certo? Então, se eu tenho uma palavra que eu separo e eu sei que tem uma sílaba que ela é mais forte que as demais, então ela é a sílaba tônica daquela palavra, certo? Então, vamos lá, pessoal. Sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade, certo? Então, é a sílaba que sobressai as demais, certo? Aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, verão. Podem reparar que rão, ele é mais acentuado que vé, então rão é a sílaba tônica. Do mesmo exemplo que música. Então, mu, ele é uma sílaba que sobressai com as demais. Então, é uma sílaba tônica, certo? Aí vocês me perguntam, e as demais não tem classificação? Elas são consideradas sílabas atônicas, certo? Porque elas não têm tanta força nem intensidade quanto a sílaba tônica. Então, elas são consideradas sílabas atônicas. Entenderam, pessoal? Então, vamos lá, prosseguir, certo? Então, na sílaba tônica, ela tem suas classificações, certo? Então, vamos para elas. Elas são classificadas em 3, prestem atenção. 3, oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Então, vamos lá ver essas classificações. Então, quando é que eu vou ter uma sílaba tônica oxítona? Quando é que a palavra vai ser oxítona? Certo? Então, quando a última sílaba ela for atônica, certo? Então, aqui, si. Em si. O si, ele é a sílaba tônica. Então, é uma palavra oxítona. Tabu. Quando eu separo, o bu, ele é a sílaba tônica. Então, é uma palavra oxítona, certo? Então, vocês têm que entender isso. Que uma palavra oxítona é quando a última sílaba, ela é atônica. Paroxítona é quando a penúltima sílaba, ela é atônica, certo? Então, menino. Então, ni, ele é a sílaba tônica, certo? Podem perceber que ele é a penúltima, porque a última é nó. E ni é a penúltima, então é paroxítona. Perdidos. Então, o di, ele sobressai os demais, então é a sílaba tônica. Podem reparar também que ela é a penúltima, porque a última é dos. Então, é uma palavra paroxítona. Da mesma forma que felicidade. Então, o da, ele é a penúltima e a sílaba tônica,
Por isso que é uma paroxítona. Entenderam, pessoal? O conteúdo é super fácil, certo? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é super fácil, super prático. Só precisa ter o treinamento, certo? Da separação silábica e da pronúncia. Então, pessoal, vocês tenham cuidado também quando for pronunciar alguma palavra, certo? E não confundir as sílabas tônicas, tá certo? Então, vamos para a última classificação, que é a proparoxítona. Então, se a oxítona é a última sílaba, se a paroxítona é a penúltima sílaba, então a proparoxítona é a antepenúltima sílaba, certo? Então, vamos lá. Ó, como eu já vinha falando, as proparoxítonas são quando a antepenúltima é a sílaba tônica, certo? Então, vamos lá. Ó. Lâmpada. Então, vocês podem perceber que o lã, ele sobressai do restante da palavra. Então, era uma proparoxítona. Matemática. Então, o mar, certo? É a antepenúltima sílaba. Então, ela é também a sílaba tônica, a que sobressai. Então, ela é uma proparoxítona. Da mesma forma que ângulo. Então, o an, ele sobressai, é a antepenúltima sílaba, certo? Então, vamos lá. Em ângulo, por exemplo, qual é a última sílaba? Ló. Qual é a penúltima sílaba? Gu. E qual a antepenúltima sílaba? An. Qual que sobressai? An. Então, ela é uma proparoxítona, certo, pessoal? Então, é essa que sobressai. A diferença deles são essas, certo? O que é que vocês precisam prestar atenção, como eu já tinha dito, nas sílabas, na separação silábica, para vocês não errarem, certo? E na pronúncia das palavras, certo? Então, quando eu for pronunciar uma palavra, como é que eu pronuncio ela? Para eu não errar. Então, eu tenho que ter esse cuidado, certo? Na hora de pronunciar uma palavra. Porque se eu por acaso, pronunciar uma palavra errada, consequentemente, às vezes eu erro a sílaba tônica dela, certo? Então, essa faz parte da classificação e eu tenho que ter cuidado. Então, vocês tenham somente esses cuidados, certo? Os demais é super fácil. É só lembrar que quando eu separo uma sílaba e a sílaba tônica é a última, é oxítona. Quando é a penúltima, é paroxítona. E a antepenúltima é proparoxítona, certo? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Vocês entenderam, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês têm, assim, algum questionamento para fazer a mim, pode falar no meu WhatsApp, certo? Desse exercício, eu estarei disponibilizando... Desculpa, pessoal. Desse conteúdo, eu estarei disponibilizando exercícios, certo? Porque é um conteúdo que vocês ainda estão iniciando, estão vendo agora, certo? Para não ficar nenhuma dúvida. Então, mesmo se houver dúvida, qualquer coisa, pode falar comigo, certo? Eu estarei lá, eu estou no grupo de vocês, então vocês podem falar comigo, certo? E o demais, eu estou morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Enquanto isso, vamos estudando aqui, tá certo? Beijo para vocês e até logo.